Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Bem, hoje nós vamos refletir um pouco sobre alguns porquês de nós termos um modelo de vida mental ou de problemas que nós temos na nossa vida, tá ok? Então eu vou procurar passar para vocês. Antes eu vou fazer uma pergunta. Eles falam para mim não me mexer para ficar aqui, mas eu fico louco aqui, entendeu? Porque não dá para falar com aquele grupo, mas tudo bem. Tá bom? Então é o seguinte, imagine que vocês estão no Sermão da Montanha, quando Cristo falou com todo mundo lá, aquela multidão toda, e eles falassem para você assim: você é luz. Vocês são deuses. E eu vim para que vocês tivessem uma vida em abundância. O que vocês diriam para Jesus? Vai tomar um tratamento no Itaporã? Eu, luz. Perceba, você é luz. Você são deuses. Vocês podem fazer tanto ou mais do que eu fiz. Vocês precisam entender para que a vida existe. É sobre isso que a gente vai tentar refletir. É uma pergunta chata, não é? Porque no fundo, quando você se olha, você fala: eu sou luz? De que jeito? Como é a minha forma de pensar? Meu modelo mental? Como que eu ajo diante da vida? Quais são meus medos, meus receios, minhas dúvidas? Como que eu vivo o meu mundo no dia a dia? Como que eu me coloco diante das criaturas humanas que estão por aí? E o que eu vou falar para vocês é justamente aquilo que altera. É como se tudo aquilo que vocês já aprenderam estava na gaveta errada. Sabe quando você pega, mas guarda na gaveta errada e não sabe? Quem tem computador é como se você arquivasse e não soubesse onde está todo aquele seu conhecimento. Porque você está utilizando o processo errôneo do entendimento que a vida nos passou. Para estudarmos sobre isso, e baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, tá ok? Tem uma pequena parcela, essa parte do Evangelho é muito interessante, que chama justamente, tá ok? Sede perfeitos, é a lição que Jesus fala, sede perfeitos. E lá ele coloca o homem de bem, ele vai mostrar que o verdadeiro espírita e o cristão é um só, porque aquilo que é o cristianismo e aquilo que o espiritismo nos traz, nada mais é do que a explicação daquilo que Jesus trouxe e que muita gente não entende. Eu pude participar de um congresso e tinham 2.000 pessoas. Iam falar 4 grandes líderes. Um na parte, um espírita, uma era uma monge budista, que era a monge Coen, um rapaz que era conhecido no meio evangélico, que levava muitas pessoas, e um padre, para falar sobre emoções e espiritualidade. O tema fantástico, com visões diferentes. Se não fosse quando sai a monge Coen, com toda a simpatia dela, a simplicidade dela e trabalho, né? Que ela realiza com muita dedicação, entra o do Evangelho e ele fala assim, e ele pergunta para o público: vamos lá, gente, eu quero saber aqui quem é cristão. Estava cheio de espíritas, tá, gente? Quem é cristão? Então eu quero saber quem é evangélico e quem é... Eu quero conhecer o público. Quem é evangélico e quem é católico aqui? Ou, portanto, na mente dele só tem 2 cristãos. Católico. Quando ele fez isso, adivinha o que aconteceu na palestra dele? E já começou aí, ele foi embora da forma que ele entrou, não agradou, não chamou atenção. Por quê? E ele ainda se referia a monge dizendo: aquela senhora que saiu, porque ele está preocupado com os outros que estavam lá ou ele estava preocupado com a mensagem dele? Qual era a mensagem que era verdadeira? Na visão dele. Então, independente de ser espírita, cristã, católico, não importa o que você tenha, se aquilo que você ouve não é de dimensão
universalista, cuidado. Tá bom? Porque você pode estar caindo numa armadilha. Tá? E dentro disso, a gente vai perguntar o seguinte, ele fala o seguinte aqui, homens de uma capacidade, nós estamos falando do quê? Da sensibilidade espiritual, da jornada da sensibilidade espiritual. Como acontece a jornada da sensibilidade espiritual? Como que a gente fica sensível a essa jornada? Porque se você está com casca dura, você não sente. Vocês nunca ouviram a frase, eu estou com a sensibilidade na flor da pele? Tá mesmo, porque quando você é sensível, você vai sentir. Vocês já entraram num lugar, por exemplo, e saíram de lá pesado? Vocês já chegaram lá e saíram sugados? Como? Se vocês foram num lugar, como aquilo pode ter te afetado? Isso é a sensibilidade desconhecida atuando à tua volta. E que nós precisamos aprender a dominar, a desenvolver para a nossa evolução, em qualquer situação que temos. E como que isso acontece normalmente? A primeira coisa que acontece é que nós somos chamados a despertar natural da sensibilidade. Ela acontece assim. Acende a luz lá para mim daqui, porque, por causa da gravação. O despertar natural da sensibilidade acontece assim. Obrigado. Primeiro você chega aqui com a semente da curiosidade. Dá para enxergar? Não. Ficou muito ruim. Deu, né? Tá bom. Hã? Dá para ler? Dá para ler? Tá bom. Primeiro começa a semente da curiosidade. Você vem por quê? Ó, lá tem um centro espírita. Ó, lá tem alguém. Ó, tem lá acontecendo alguma coisa. Tem uma pessoa que cura lá. Olha, tem uma pessoa que... Nossa... Aí a curiosidade. Você vai lá para saber o que aquilo pode te dar, tá ok? Então, mas na verdade, você não está interessado, você está interessado em se desenvolver espiritualmente, quando você vai num lugar assim, não? Ou você só está querendo o fenômeno? Você queria que o espírito incorporasse, ou materializasse, e falasse, o teu futuro é o seguinte, agora sim, lá é bom. Você chega dentro do centro espírita, pela primeira vez. Quem não é espírita, que nunca veio no centro, nunca veio nessa casa, entra numa salinha, de repente tem um pessoal, manda você sentar, você já fica desconfiado. Ele levanta a mão, manda você pensar em Jesus. Eu posso pensar em Deus ou só em Jesus? Bom, tudo bem, eu vou pensar em Jesus, já que ela está mandando, ok? Penso em Jesus. De repente, ela começa a fazer um monte de sinais. Você fala, agora vai. Agora tem incorporação, agora o Espírito veio. Então, para quem não sabe, ela está te dando, pegou a energia, o lado direito, ela te coloca a energia no teu campo magnético direito, o esquerdo no teu esquerdo, para tirar todo o campo que você teve no dia a dia, que você atraiu, veio, e aquilo te alivia, para que você sente aqui melhor. Os espíritos, quando são às vezes alguns obsessores, também são convidados a ouvir a palestra ou se retirarem. Tá ok? Às vezes eles ficam esperando vocês lá fora, não tem problema nenhum. Tá ok? É de vocês. Correto? Muito bem. Tudo é sintonia. Aí você tem essa primeira curiosidade. E na segunda, começa a brotar. É o broto da compreensão. Gradualmente, você vai... É parte 2 ali. Gradualmente, a compreensão começa a se desenvolver. Tá ok? Então você começa a ter as primeiras intuições espirituais. Eu senti uma coisa gozada, me deu um calorzinho, me deu uma sensação gozada. Walter, eu estava na minha casa, eu fui lá, comecei a sentir uma coisa, está fazendo um evangelho, você não queira saber, foi bom? Foi, mas me deu um medo. Mas se foi bom, por que te deu medo? Porque a gente ainda desconhece, porque está brotando a sensibilidade do mundo espiritual, que a gente desprezou ou despreza e que faz parte da nossa evolução. Só que a gente largou por vários motivos que a gente vai falar hoje ainda. E perdeu-se no caminho, colocou tudo aquilo na gaveta errada, no arquivo errado. E por último, a flor da sensibilidade vai crescendo. Então ela vai sendo cada vez mais ativa. Quanto mais você vai se ligando a um campo espiritual, eu estou falando de espiritualidade, eu não falei mediunidade nem religião.
Fica claro isso. Qualquer local que você mexa nessa sensibilidade espiritual elevada, principalmente. A baixa também, mas eu estou falando da elevada, ok? Daquilo que você cresce. Quando você cresce, agora você já consegue chegar, você chega na casa da tua mãe, do teu pai, do teu namorado, você já começa, nossa, que o ambiente está tão pesado. Não está bem aqui, tá? E você já começa a querer, e já começa a dar ordem para o cara fazer evangelho em casa. Você precisa fazer evangelho, você precisa mudar. E assim você vai se desenvolvendo. E por que isso é importante? Que quando você vai crescendo nessa sensibilidade, algumas coisas vão acontecer. Até então, a gente vai entender essas coisas como boas. A plenitude, a coisa boa de quando você está sensível e você domina essa sensibilidade, tá? A sua percepção fica aguçada. Os sentidos externos e internos começam a te dizer o que está acontecendo. Você vê o mal antes dele chegar, você presta atenção quando você vai sair, você começa a ter, os instintos ficam mais aflorados, embora tanto os inferiores quanto a inspiração, que é do coração, começa a ficar mais inspirada, a mente começa a raciocinar melhor, porque a sensibilidade ela está agora como vigia tua e utilizada, seja pelo coração, seja pela parte gástrica, seja pela mente, não importa, você está se utilizando dela e ela vai estar te dando referências. Você vai trabalhar como médico, como professor, como esposa, vai fazer uma comida, está dentro do lar, como mãe, dentro de um trabalho, qualquer negócio que você tenha a inspiração da sensibilidade, ela te aguça essa percepção que está acontecendo. Aquilo faz com que você consiga ter maior fluxo de vida. E tendo mais fluxo de vida, você, obviamente, vai ter uma vivência mais plena. Por quê? Você começa a escolher o que você quer. Aquele rouba a minha energia, esse não rouba a minha energia. Com quem eu quero ficar? Aquele lá tem uma relação que é abusiva, aquele lá tem uma relação que é boa. Com quem eu quero ficar? Eu começo a ter escolhas que vão me dando, na minha sensibilidade, com maior facilidade. Então, eu não preciso estar vivendo no medo, na angústia, na insatisfação tão grande, e eu vou explicar isso um pouco mais para frente, a importância da sensibilidade nisso tudo. Tá ok? Então, as reflexões são mais constantes. É gostoso, você entra dentro do elevador, você gosta de estar no elevador, porque você vê pessoas. Você consegue aprender com pessoas, você não fica trancado, você não é aquela pessoa que olha para ver se vai chegar gente no elevador, ou senão quando está chegando no elevador, a pessoa espera, senta correndo e aperta. Acontece isso, não? Tá? Faz que a pessoa se... tá? Ou senão a pessoa fica olhando só para quê? Só para o time lá do elevador, para os números, porque ela não sabe o que fazer. Na sensibilidade, tudo fica mais fácil. Você sente quando você pode e você sente quando não pode abrir uma conversação. Quando você pode brincar e quando você não pode brincar. Você começa a ter maior bom senso. Tudo isso é a sensibilidade espiritual te auxiliando, tá ok? E a conexão vai ficando profunda. Quando você vai falando com Deus, você ouve. Porque o problema não é falar com Deus, é não ouvi-lo. Porque ele responde, só que a gente não ouve. Ok? A gente repete 20 vezes, porque além de a gente não ouvir, a gente chama ele de surdo. Porque a gente é que está fazendo a coisa de forma errada. Porque a nossa sensibilidade está parada. Nós acordamos de manhã, quando não temos sensibilidade, com outro padrão mental, com outras possibilidades. Então, o que vai acontecendo? Ainda com a sensibilidade, com a essência dela. Isso é só o lado positivo dela. Porque eu vou descobrir por que nós ainda não a temos, e por que eu não me acho luz, por que eu não acho que eu sou o sal da terra, por que eu não acho que eu posso ser como um Deus, por que eu não acredito na abundância da vida. Por quê? Por que eu não tenho essa sensibilidade, se ela é tão boa assim? Por que eu não tenho? Por que eu não adquiro uma coisa que é boa? Porque eu insisto em ficar colocando remendo novo em calça velha. Eu insisto em querer conhecer coisas com hábitos antigos. Não vai mudar. Não se preocupe. Você só mudou o aspecto, botou lá, não vai adiantar nada, tá ok? Então ela vai te deixar mais focado. Quando você fica mais focado, agora você não vê, agora você enxerga.
Quando você olha para alguém, você enxerga. Você olha para as pessoas, você enxerga. Nós estamos com um problema de visão terrível no mundo. E de escuta, pior ainda. Tá ok? Você tem discernimento, síntese, porque quando você tem a audição mais bem elaborada, você ouve e você respeita o outro. E por respeitar o outro, e por que você respeita o outro? Basicamente, porque você também quer ser o quê? Respeitado. Como que eu vou respeitar o outro se eu não me respeito? Eu falava sobre respeito e fiz esse teste em algumas essas dinâmicas, em alguns lugares que me chamaram para falar sobre cultura, empresarial e tudo mais. E eu fui, tinham 100 pessoas, e eu via que eram pessoas que usavam muito raciocínio, e eu fiz essa pergunta. Eu pedi para eles fazerem, depois eu usei isso da mesma forma em outros locais, em vários outros lugares, e percebi que isso acontece. Como nós estamos com dificuldade de escutar. E o exercício é simples. Eu perguntava, olha como é simples. É como se eu chegasse para ele e falasse o seguinte: você vai pedir para ele 2 qualidades que ele tenha ou que caracterize ele. Ele é comprometido, ele é amigo, ele é sincero, ele vai dar 2 qualidades. Vocês lembram de 2 qualidades de vocês, sim ou não? Defeito eu sei que tem vários, mas as qualidades. 2, vocês conseguem guardar? Lembrem delas. Vocês lembraram, né? Só que aí o segredo era o seguinte: depois ele vai fazer a mesma pergunta. Chiu, quais são as tuas 2 qualidades? Aí o Chiu vai falar: olha, eu sou muito companheiro, eu sou muito persistente, perseverante. Ele vai usar as 2 que é dele. Não é rápido esse exercício? Sim ou não? 5 minutos, não é fácil? Sim ou não? Eu desci com o microfone e comecei a perguntar: quais são as 2 qualidades deles? Uma é comprometimento, a outra... E olhava para ele. Um outro sequer lembrava o que o outro falou. Por quê? Por quê? Hã? Por quê? Que não estava atento, com toda certeza não estava. Mas por que ele não ouviu? Sabe por quê? Porque ele não estava preocupado com o que o outro falou. Ele estava preocupado com o que ele ia dizer. Então, nas nossas conversas, não temos escutas por causa disso. Quando você tem síntese e discernimento pela sensibilidade, você sabe que aquele momento é do outro e você escuta. Quando o homem está estressado, a mente do homem funciona de um jeito. Ele senta em frente à sua TV, pega o controle remoto e ele fica mexendo num monte de canais. 1, 2, 3, 4. A mulher fica doida. Ela não entende que o homem é o único que tem uma casinha, um espaço, uma sala dentro do cérebro que chama a sala do nada. É verdade, quando o homem está estressado, ele entra nessa sala. A mulher é louca para ir decorar a sala do nada do homem. Você não quer, você precisa, por que você está assim? Só que a mulher tem também o estresse dela. E quando ela tem, as mulheres vão entender o que eu vou dizer, quando elas falam estressadas, elas não querem resposta. E o homem quer dar resposta. Elas só querem... Me ouve, tenha sensibilidade e discernimento, eu não quero... Mas o homem foi treinado para fazer o quê? Dar respostas. Afinal de contas, ele é o homem da casa. Entendeu? A mulher fica louca. E ela vem com aquela frase que vocês nunca ouviram, porque vocês ouvem. É por isso que eu não falo, você nunca me escuta. Já ouviram isso? As vizinhas falarem, os amigos. Então, somos assim. Por quê? Porque a nossa sensibilidade fica embutida e ela não funciona. Ainda no valor da sensibilidade, você começa então para desenvolvê-la imaturamente, você ainda é imaturo. Mas quando você começa a entrar e desenvolver, ler, fazer tua prece todos os dias, começar a entender tudo aquilo que é falado aqui, praticando, a tua sensibilidade vai entrando num despertar da consciência, que é o item 2, você começa a ter consciência do que está acontecendo ao teu redor. Você não vem no centro para tirar os teus problemas.
Porque o centro, olha, nenhuma religião, aprendam o que eu vou dizer, nenhuma religião tem essa capacidade. E quem fala isso é mentira. Porque nem Cristo fazia isso sem perguntar: o que você quer de mim? O que você me pede? E ele falava: foi tua fé que te curou. Ou seja, eu não tenho a capacidade de tirar o teu problema. Agora, eu posso te ajudar, se você assim o desejar, e se assim você merecer, mudando o teu modelo mental, até resolver as situações que estão com problema. Eu estou dando um monte de respostas que estão aí na vida de vocês. Se vocês não aceitam, eu fiz o meu trabalho. Eu aprendi. Amanhã eu já fico mais sensível. Agora, será que nós temos essa condição de aprendizado? Então a gente fica com o problema. Eu venho no centro, o Walter está falando, e a minha mente está onde? Está lá fora. Ele está falando a resposta que eu preciso, só que a minha mente está onde? Nos meus problemas. Será que eu vou tomar passe hoje? Será que eu vou passar para fazer a minha... Será que eu vou fazer aquilo? Não vai adiantar nada. Porque se você não estiver preparado, você não recebe. Entendam isso, que isso é espiritual e chama-se o terceiro item, maturidade espiritual. É quando você entende que cada um precisa dar conta de si. Conforme diz Emmanuel, dá conta da sua administração. Emmanuel, o espírito que Chico psicografa. Mas afinal, a pergunta, já que eu já falei tudo que ela tem de bom, e que todo mundo vive em plenitude aqui, sim ou não? Né? Em plenitude, livre, tranquilo, em paz, com saúde, com a mente bem aberta, não é assim? Não é não? Não é não? Deveria, né? Mas não é não? Né? Por que não é? Porque existem algumas coisas que acontecem que nós vamos falar bem rapidamente, porque é muito profundo, mas a gente vai dar aqui para vocês, em primeira mão, algumas dessas orientações para vocês entenderem, tá? Afinal, o que nos impede de desenvolver a sensibilidade espiritual e poder ter uma vida próspera? Porque Jesus veio falar para você que vai ter uma vida desgraçada. Ele veio falar, ele falou isso ou não? Me siga que vocês vão passar fome, vão estar ferrados, não vai ter nada na vida, vocês vão ter muita dor. É assim mesmo, seguiu. Ele não veio trazer isso, ele veio trazer uma mensagem muito espiritualizada, muito alta, muito cheia de riquezas. E o Espiritismo confirma isso, só que quem lê com os olhos errados. Ao invés de ler e enxergar, apenas lê. Sabe quando você lê um livro e fala, eu li o livro todo e não guardei nada? Porque você não leu, você passou os olhos. Por isso que aquilo não ficou em você. Tá bom? Muito bem. Quando o Pai da vida nos coloca num planeta, agora para vocês entenderem, sem entrar muito no espírito da coisa, tá? Porque é mais longo. Mas assim, quando você tem... Imagina um universo. Você já viu um universo, com certeza, os planetas, os bilhões de galáxias, sim ou não? Já, né? Fotos, pelo menos. Não sei se vocês vão viajar de noite lá. Mas aquilo é grande, é imenso, e aí você tem os planetas, e aí funcionam as energias que circulam cada planeta, e cada planeta tem uma circunstância de aspectos necessários. São muitos deles, mas eu vou colocar 4 que foram feitos para o nosso desenvolvimento espiritual. O primeiro deles é a religião. A religião ela foi criada para que o homem tivesse, no seu desenvolver de consciência e sensibilidade, aprendesse a adquirir religiosidade. Não apenas a religião. Ele sai da religião, agora ele é ligado. Eu e o Pai, dizia, eu e o Cristo, dizia Paulo, agora somos um. Tá ok? Muito bem. Tá? O segundo item que é importante para o nosso crescimento humanitário é o relacionamento humano. É o segundo item. Nós precisamos de relacionamento humano se nós queremos nos desenvolver. Ninguém é uma ilha. Às vezes dá vontade de ficar sozinho, mas fica muito tempo que você vai ver o que vai acontecer, não vai funcionar. Tá ok? O terceiro item que Deus permite a ciência trazer através do conhecimento humano são os remédios. É necessário. E o quarto item, para que exista organização nos grupos, surge um outro que é a
política. 4 itens importantes quando bem conduzidos. Sim ou não? Não são próprios, não te dão direcionamento, não te erguem. Só que isso não acontece, porque esses 4 viraram para baixo. E aí Paulo, já na época de Cristo, dava o seguinte aviso a nós: tenha cuidado para que ninguém te faça presa sua, por meios de vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, ou seja, segundo aquilo que os homens querem, e não segundo e o rudimento, ou seja, a forma primária do mundo, e não segundo Cristo, porque o homem vai te fazer o quê? Ele vai ver aquilo e vai te escravizar. Entendeu isso? O que Paulo queria dizer era isso. Cuidado, senão vocês vão ser escravos das mentes mais inteligentes nesse sentido. Você vai buscar em Emmanuel, na Palavra da Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier, lição 58, a seguinte frase, corroborando com tudo aquilo que eu estou falando para vocês, do que é sensibilidade e por que a gente tem graves problemas, tá ok? Ele diz assim: encontrarás em caminho variado apelo à indisciplina e à estagnação. O mundo vai te deixar estagnado, não vai deixar você crescer e vai te levar para a indisciplina, porque o mundo da inteligência que usa aquilo negativamente vai querer que você fique preso nisso. Entenderam? Quer dizer, então ele vai te levar para a estagnação, você não vai conseguir crescer, se desenvolver. Você será surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião. O que eram sofistas antigamente? Os sofistas eram aquelas pessoas que tinham determinada sabedoria, conhecimento, saíam para as cidades vendendo aquilo que eles conheciam. Então ele fala, vocês vão ser surpreendidos pelos sofistas da religião. São aquelas pessoas que chegam, como tinha um caso de uma empregada, que eu já falei, que o cara, da religião que ela foi, ele dizia o seguinte: se você fizer a tua prece neste quadrado, você vai chegar mais perto de Deus. Só que para fazer isso, você tem que pagar mais. Esses são os sofistas. Tem lógica nisso? Mas a fé faz ela fazer o quê? Sentar lá e fazer. Porque ela acredita naquilo que está recepcionando. Tá ok? Pelos falsários da filosofia. Aqueles que vão destruindo os relacionamentos humanos, fazendo com que cada um tenha a sua liberdade, faça o que você quer, não há problema, a vida é para viver mesmo, viva sem nenhuma responsabilidade daquilo que te levando, e dentro dos processos de comunicação, atingindo todo o teu processo. Quando você tem sensibilidade, você vê aquilo e você sabe o que convém e o que não convém, ok? Eu não sou contra nada da internet, nada disso, tá, gente? Inteligência artificial, ao contrário, eu amo de paixão, só tem que saber usar. Senão eles te usam. Tá? Pelos paranoicos da ciência. Lembra que eu falei lá atrás que um deles era o benefício, a descoberta do remédio? Quem são os paranoicos da ciência? Dá-lhe remédio. Você vai na casa das pessoas hoje, cada vez aumenta mais aquela sacolinha. Você precisa tomar eternamente remédios. Se tem um problema de tiroide, tirou, você vai eternamente. Por quê? Porque você tomando, clean. Se alguém inventar alguma coisa, vão dar um jeito de não ter isto, porque aquilo vai prejudicar. Novamente, está dentro de um outro grau. Dilapiladores da história, que são os políticos que se utilizaram vendo, peraí, a religião está conseguindo esse poder, que a igreja está conseguindo com o império, então eu vou começar também a fazer a mesma coisa, mas eu não posso prometer o céu. O que eu quer ver? Ó, que novidade que eles prometem? Provavelmente, eu não vi nenhum programa político, mas acho que vocês chegaram a ver, tem gente aqui que gosta. Então eles vão prometer educação, saúde, segurança, moradia, porque ele vai falar que sai para o céu? Ele vai falar que está aqui. Quantos anos você ouve a mesma coisa? E quantos milênios isso já não deve acontecer? Porque isso é o que vai fazendo o ser humano manipular. E você confia naquela palavra e você fala, cara, esse é o cara, vai fazer tudo. Aí você se decepciona, aí não é mais ele. Agora é esse outro.
Aí vem escândalos. Saiu agora um escândalo no Ministério da Mulher, que estavam, que é sobre algumas funcionárias sobre racismo. No outro, no Ministério dos Recursos Humanos, o diretor, o presidente, tal, foi mandado embora por assédio sexual e moral. Você fala, meu Deus, eu não estou falando né, eu estou dizendo aonde tem que defender aquilo acontece. Por quê? Porque a mente humana está na gaveta errada. Nós ainda não entendemos aonde nós estamos. E aí a gente começa a entrar no que acontece, tá? Emmanuel ainda termina dizendo, quando Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, para que tenhamos, isso Cristo, Emmanuel está dizendo, foi isso que ele veio, para que você tenha maior conhecimento, mais sabedoria, para que você se desenvolvesse, para que você empreendesse. Essa é a mensagem de Jesus, está escrito lá claramente, né? Sabendo ler, você vai encontrar. E Emmanuel fala, e a iniciativa ao trabalho, para que tenhamos o quê? Vida, mas é qualquer vida que Jesus queria? Ele quer que a gente tenha uma vida santificante, ou seja, diante de uma lei e abundante, porque rica, prosperidade, vocês conhecem muita gente que é próspero, porque às vezes demonstra que tem um carro importado, uma grande casa, tem muita riqueza. Significa que ele é próspero espiritualmente? Não, ele tem o quê? Bens, e às vezes de forma bem escusas, né? Ou pelo poder. E por que que isso acontece? Aqui começa a chave. Prestem atenção agora. Por que que a gente passa pelo que a gente passa? Por que parece que nós estamos na angústia permanente, temos dores? Por que que a gente está dentro desse canal mental, se a promessa de Cristo que a gente acredita, que o Espiritismo vem dizer que tudo isso que a gente não tem que ficar preso, é evolutivo. Por que que isso acontece? Muito bem, uma coisa muito simples, porque existem dois campos de energias, que a gente chama de ilusão e de crescimento ou evolução. No campo da ilusão, é o campo da escassez. Se você vive no campo da escassez, sempre vai faltar alguma coisa. Você não pode ter dinheiro, dinheiro é sujo, dinheiro é pesado, dinheiro não cai do céu. Isso não é prosperidade financeira. Prosperidade não é só financeira, tá? Quando eu falo dinheiro para vocês, o que que vem na cabeça para vocês? O que que é dinheiro? Para que que serve o dinheiro? Para que que serve o dinheiro? O dinheiro, na lei divina, cria possibilidades de se ter melhor saúde, melhor educação, melhores condições. Entenderam? Na lei divina. Na lei humana é para quê? Para apego, para ficar preso, para consumo, para tirar um medo do amanhã. Se você tem medo do que será amanhã, Jesus dizia, por que você se preocupa? Já tem seu próprio dia. É porque você está nessa energia de escassez. Os campos de energias da escassez é o oposto dos campos de energia da prosperidade. Quando você está no campo da escassez, a tua mente está lá, ela não sai daquilo. Você pode aprender o que você quiser, pode fazer o curso que você quiser, pode vir no centro quantas vezes quiser. Tudo que você aprender, você leva para o mundo da escassez. Você fala assim, é hora de você crescer, de você desenvolver, de você ter vida. Ah, hoje eu vou lá fazer meu último tratamento espiritual no centro. Não tem nada a ver o tratamento espiritual com isso que eu estou dizendo. Porque se você não mudar o tratamento, não vai mudar você. Então, mudar, essa mudança que acontece, e tem como, lógico, senão não teria porquê, tá? Você vai entendendo primeiro como essas duas energias vibram num planeta como o nosso. Elas são conflitantes. Enquanto uma, que é da esquerda, da prosperidade, tudo que é luz faz desenvolver, tudo que é luz faz crescer, tudo que é luz te leva para esse campo de abundância, tudo que é ilusão, medo, insegurança, que é fruto, como diz o Livro dos Espíritos, do egoísmo, tá ok? Te leva ao desespero, ao medo, à escassez, vai faltar, eu não vou ter, vou perder meu marido, vou perder minha mulher, meu Deus, vou ficar sozinho, não vou ter ninguém, nossa, meu emprego, vou perder meu emprego.
Ai, meu Deus, e se eu ficar doente? É tudo o que você aprendeu nos 4 pontos negativos da religião, negativo agora. Da religião, do médico que fala, meu Deus, não sei se você vai ter cura não. Toma esses 25 remédios que eu acho que vai te ajudar. Do relacionamento tóxico que você convive, insiste em ter e não sabe como sair, que fica te sugando. E o truque é muito simples, não entra no padrão de escassez dele. Se a pessoa está lá reclamando porque está estressada, não entra no estresse dela. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai ter estresse. E sabe por que você vai ter estresse? Porque o estresse é contagioso, cientificamente se falando, não só energeticamente. Então, se você entrar nisso, você vai se deixar levar por aquilo. Aí você vai ficar mal, você vai ficar baixo, vai ficar... Olha, você imagina, a gente conversa com dezenas, já conversei esses anos, sobre milhares de pessoas. Você imagina se eu fosse ficar baixo em cada uma que vem com um problema? Desencarne puro. Sugava a minha caveirinha aqui. Ok? Porque não ia sobrar nada. Ao contrário, quando a gente tem a sensibilidade mais apurada, você se defende. A custos, às vezes, bastante alto, porque você sabe que nem sempre é simples, porque você também cai. Porque no mundo da escassez, você foi treinado. Papai, mamãe, olha, dinheiro não cai do céu, olha. Vê lá, não pode sobrar comida no prato, hein, que é pecado. Aí o que é que você faz? Em nome do pecado, você limpa o prato e come tudo. Tá ok? Quer dizer, são frases de consciências que vão mostrando escolhas de caminhos que vão te trazendo problema. As emoções da escassez, os pensamentos, eles normalmente são muitos mais, tá ok? Aqui é só para ter uma ideia do universo que nós vivemos. Por que nossa vida não melhora? Enquanto eu insistir em ficar na energia da escassez, posso fazer o que eu quiser, eu não vou sair. Eu posso ganhar o dinheiro que for, eu vou perder emprego, vou ficar desesperado porque eu não guardei dinheiro, não soube usar, e não me achava merecedor. Ficava na zona de conforto, não estava nem aí, que se dane. Isso é zona de conforto da escassez. Os espíritos nos mostraram 2 cenas muito importantes. A primeira dizendo que para levar as criaturas que vivem em comunidade carentes para a luz, é desafiador. Por quê? Porque eles vivem no mundo da escassez, onde as trevas tomam conta. E aí, quando ele vem pedir apenas um pão e um alimento, nossa casa tem por hábito querer trabalhar o mundo da prosperidade, a condição de crescimento, porque ele não é um coitadinho. Espiritualmente, a sensibilidade vê nele um necessitado, mas não um coitadinho. Quando as pessoas não entendem isso, o que acontece? O Espírito chegou e falou para a gente o seguinte: avise lá no social, que quando chega uma criatura que vem só para pedir coisas, eles adoram, porque eles chegam nessa pessoa e dizem assim, é isso aí, pede mais, eles têm muito. Pede, não reparte o que você tem não, isso é para você, pede mais. Fala que você tem mais filho. Você entendeu não? Vai levando ele na mente da escassez, porque tudo é energia, gente. Tudo passa pela energia. Eles se utilizam para ter poder dessa energia. Você tem medo, eu vou guardar você. De alguma forma, na religião, na política, no remédio, porque você fica com receio de crescer. É doido, né? O que eu estou falando? E a gente vive nisso. Mudar esse clique é querer sair disso. Não é para amanhã, é todos os dias. Todos os dias. É mudanças de hábitos. Tá? Aí quando chegou isso, ele falou, então quando você vai levar um espírito para a luz, que essa pessoa vai, ela chega e fala, e ela ganha, como ela ganhou, e vem chorando, dizendo, eu sou muito grato a esta casa, porque eu ganhei, além de ter tido todo o acolhimento quando, na maternidade que eu tive, eu ganhei uma bolsa, e eu estou fazendo pedagogia na faculdade. Meu marido, eu tenho 4 filhos, o marido que é drogadiço, minha vida, eu não preciso contar que não é simples. E ela chorava dizendo a oportunidade da prosperidade. Ela é pobre ou ela está entrando em riqueza? Vocês entenderam? Ela está querendo sair daqui. Isso é sair, isso é ir, não importa o quanto tem ou deixa de ter. 2 semanas depois, na roda, a Célia, que toma conta da parte da psicologia das meninas que estavam lá, uma delas disse o seguinte, eu estava na rua e eu estava querendo vender balas, ou algum
algum doce, alguma coisa para poder crescer, para que eu tivesse um rendimento. Porque eu não tenho muita qualificação. Então era a forma de eu ganhar meu dinheiro. E eu estava cansada, porque eu estava o dia todo já lá. E eu sentei. Me deu uma grande tristeza, porque começou a passar pessoas e começaram a me colocar moedas. Eu não queria moedas, eu queria vender o que eu tinha. Prosperidade. Escassez, amiga na mesma sala. Você é tonta. Eles quiseram dar, você tem que aceitar. É boba, tem que aceitar. E faz cara de triste ainda. E faz aquela carinha de agradecimento. Usa essas pessoas. Elas querem ser bondosas mesmo. Usa. Vocês entenderam? Aonde está o mundo da escassez e o mundo da prosperidade, não importa aonde você mora, o emprego que você tenha, a qualificação que você tenha. Eu conheço gente bilionário que é escasso. Bilionário. É escasso. Ele não paga. Para pagar. Para você ter uma ideia, ele abria uma carteira para fazer tirar R$100. Ele suava. Bilionário. Ele suava. Ele pedia para uma funcionária: você, por favor, pode fazer o pagamento para ele? Ou para ela? Depois eu te reponho. Porque ele não queria tirar. Ele não queria. A sensação dele qual é? Que ele está tirando do dele. Vê como que é a escassez. Eu vou perder. Tá ok? Muito bem. Tá? O que é o mundo da prosperidade? Na escassez, eu falei, não falei todas, só para vocês entenderem. Você vive numa insegurança contínua no dia de amanhã, no dia de hoje. Você não tem confiança em você. Você é apegado a coisas. Apegado, sabe aquela coisa que você não vai usar nunca mais? E saiba que tudo que você tem... Existem dois tipos de energia, como eu falei, a escassez e a prosperidade. Agora eu criei uma terceira no meio dessa que eu chamo de umbral da decisão. Por que umbral da decisão? É porque você nem está... Sabe aquela coisa que você quer sair de um quarto da escassez e quer chegar no quarto da prosperidade? Não tem um corredor? Porque não é só... Você tem que passar por um quarto, você tem que fazer mudança de pensamentos, de modelo mental, você tem que fazer várias mudanças, a sensibilidade está cada vez mais aguçada, e aí você vai. Só que você vai, e aí você fica com medo ainda, porque você está ligado. Ou você tem gente que te chama para o quartinho. Você vai fazer isso, você vai se ferrar, não faz isso não. Cuidado, você vai entrar em fria. Você não está percebendo? E fica te chamando para a escassez. Só que aí você quer ir para a prosperidade, mas não vai. Então, e vai para a escassez de volta? Não quero. Então você está no corredor que eu chamo de umbral da decisão. Tá? Você nem está na prosperidade e nem está na escassez. Muitos de nós estamos dentro disso, tá? Mesmo crescendo. Tá? Crenças limitantes são... Só de dinheiro a gente relaciona quase 150 crenças, gente, quando vai fazer um teste. Só sobre dinheiro. Elas são grandes. Existem 10 delas que não são do dinheiro, que é de uma forma geral, que a gente aprende desde criança, que vem do crítico, do ser bonzinho, do ser hipervigilante, do cara ter que fazer as coisas, senão não vai dar certo, de ser controlador. Tudo isso é crença que nós aprendemos, desenvolvemos, que nossos pais aprenderam através da política, da religião, dos relacionamentos de família. Tudo aquilo que eles foram passando, e nós vamos fazendo o quê? A gente não vê a hora de ter filho para fazer o quê? Eu vou dar as crençazinhas para ele. Tem um monte de crença nele. Tá? Criança está com 35 anos, a criancinha. 35 anos. O quê? Você vai desmanchar com aquela menina? De jeito nenhum. Com aquele rapaz? De forma alguma. A gente não entende que a gente está na escassez. A gente está dizendo na mente daquela pessoa que se ela desmanchar, ela não tem capacidade de encontrar mais ninguém. Ela não vai encontrar gente melhor. Olha que... E era como ela confia, ela faz a besteira. Tem gente que faz uma faculdade, me procuraram, falaram: Walter, essa semana eu entreguei. Eu fiquei 4 anos fazendo, 4, 5 anos fazendo, acho que foi medicina ou advocacia. Eu não sei o que ele fez, acho que foi direito. E ele falou assim: a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o canudo, eu fui para o meu pai, para minha mãe, e disse o seguinte: está aqui o curso que vocês queriam, agora eu vou fazer o que eu quero. Não é terrível isso? Porque é o mundo da escassez, é o do medo, da insegurança, do achar que sabe. Esse é a prosperidade, ela cresce, a prosperidade ela encontra soluções que a gente não imagina, acontece assim rapidamente. Eu tenho cada testemunho maravilhoso de
coisas que acontecem assim rápidas. Quando não é para ser, não é para ser. Aprendam. Se você está num universo e querem tirar a escassez, o mal, quer te tirar, não é para ser, não vai acontecer. Tá ok? Porque se você está em gratidão, realismo positivo, ou seja, a sua mente, você é realista, mas é positivo, acorda de manhã, não, hoje teve esse problema, mas a gente vai superar, eu vou aprender com essa situação, isso aconteceu, mas aquilo pode melhorar. Não é ser positivo à toa, é ser realista. Isso está acontecendo. Agora, como que eu transformo isso? Como que eu posso usar isso para o meu melhor? Como que eu vou usar isso para o meu melhor? E assim você vai fazendo a sua mudança. Abundância, não ter medo da perda, repartir, aprender a repartir, não ter medo do repartir, não roubar o clípse do escritório, o lapisinho, sabe? Aquelas coisas ridículas. É pobreza pura. Vai no restaurante e pega adoçante. É escassez. Pura escassez. Eu paguei mesmo. É para o Bob é o seu filho, né? O Bob, o cara pensa que é para o cachorro. Guarda para levar para a viagem. Muito bem, tá? E ter uma fé raciocinada. São alguns dos caminhos que você vai ter para todo esse trabalho, que vai fazer. Então, portanto, o que não é para ser, não vai ser. Você pode criar a diferença. É só aprender a mudar seu modo de sentir e pensar diariamente. Eu me recordo que me veio aqui sobre isso, eu estava no meu escritório, eu já contei isso há muitos anos atrás em outras palestras, mas é muito interessante, porque foi bastante interessante mesmo. Eu estava no escritório, tinha um cliente meu no meu escritório, de uma empresa grande, a gente conversando, toca o telefone, eu atendo, e a pessoa começa assim: Walter, não fica nervoso. Oi, Walter, não fica nervoso. Quem está falando? Eu não estou nervoso. Vou começando a ficar, né? Quem é que está falando, né? Eu falei, então, aqui é da loja que você comprou, encontraram o teu carro que foi roubado. Eu nem sabia que o meu carro tinha sido roubado. Eu fui na janela, olhei, meu carro foi roubado. Aonde está o carro? Olha, ele está lá no Carrão, tem a delegacia, quem mora aqui, tem, eu não sei qual é, 30ª, não sei quem lá, que tem aqui no Carrão, tá ok? Ela estava lá, ficava próximo do Tatuapé aqui, o meu escritório na época, próximo depois um pouco do metrô ali e tudo mais, e bem um pouco mais para cá. Aí falou, eu fui lá, eu entrei, perguntei para o policial, queria saber o que tinha acontecido. Ele falou, aconteceu o seguinte, nós estávamos aqui, um motorista de Uber, de táxi, estava passando, e ele viu o teu carro, que eu tinha pneus novinhos, estourou um dos pneus, porque ele passou em cima da guia e estourou, na hora de sair, quando estava roubando, estourou o pneu. Ele estava naquele momento, colocando no porta-mala, que nem uma escopeta, que nem uma arma. E eram dois rapazes que ele percebeu que o carro na época era bom, não tão bom quanto eu tenho hoje, ou melhor do que eu tenho hoje, tá ok? Mas era um carro novo, um carro do ano e tal, e ele viu ele colocando aquilo. Ele passou devagar e os rapazes, o que foi? O que você está olhando? Ele ficou quieto, os rapazes estavam na radial, entraram na Aricanduva na época, já faz algum tempo, entraram na Aricanduva. Entraram na Aricanduva, ele olhou e viu que os rapazes com o carro rodando, pneu furado, pararam num borracheiro e do lado tinha um barzinho. Acreditem, ele foi até a polícia, lá no Carrão, e disse o seguinte: estão roubando um carro, acredito eu. E contou o que aconteceu. E eles pararam nesse local. Aí continua a história da sensibilidade entre a escassez, a luta entre a escassez e a prosperidade. Quando não é seu, quando não é para tirar teu, não tiram. Só tiram quando você dá. Tudo que tiraram de você é porque você deu. Não cuidou, te levam. Tá ok? Então, ele falou assim, aí ele veio e falou, eu disse, nós estamos sem viaturas. Ele falou, eu dou uma carona para vocês. Acreditem que é luz, é verdade.
eu dou uma carona para vocês. Levou até onde ficou escondido, logicamente, eu não sabia o que podia acontecer, falou, é aquele ali. Eles pegaram os dois rapazes saindo do café e foram no carro, primeira coisa, abriram o porta-mala para pegar o quê? A escopeta, a arma. E o que eles encontram? O meu guarda-chuva de mão. Eu perguntei, nunca descobri o nome dele, é verdade, eu nunca descobri, não sei se era meu anjo da guarda disfarçado, eu não sei quem é. Naquele momento eu fui aprendendo as leis, e em outros momentos também, a lei do que me faz perder e do que me faz ganhar. Eu sei cada perda que eu tive na minha vida e tenho até hoje. Eu sei como foi e o porquê. Eu não responsabilizo terceiros, porque eu sei que eu tive minha parte, infelizmente. A confiança, a honestidade, a integridade não vai te tirar de certas armadilhas, ela vai te alertar. Mas nem sempre você está atento a tudo aquilo. Só que com o tempo, a maturidade vai te dando o quê? Experiência. Você viu, você não vai cair no golpe. Olha, você ganhou. De graça, você foi escolhido. É só você apertar o botãozinho aqui. E você acreditar, entendeu? Quer dizer, porque a ambição da escassez te leva ao desespero. Saiam da escassez, trabalhando todos os dias. Apresse como começa o dia. Pensamento de como você almeja o teu dia. Quais são as situações que você quer ter, positivas que você quer fazer? Eu vou precisar mais foco, eu vou precisar mais organização, eu quero resolver isto. Coloquem isto de forma clara na mente de vocês, para a mente poder trabalhar o que vocês querem, para os mentores espirituais saberem o que você quer, para que a energia que percorre o teu ser, ela não vai fazer por você, o universo não vai conspirar a teu favor, porque senão ele estava pobre, porque ele conspirava no mundo, todo mundo ele ficava pobre. Tá, ok? Ele vai para quem entra porque o universo está levando a energia da prosperidade e também da escassez, porque são energias que percorrem um planeta como o nosso. Está doente, está inseguro, está com medo, começa a sair disso, começa a entregar-se a Deus dessa forma, começa a pedir o auxílio a Deus para que Ele te dê sinais, porque você ainda é imaturo, às vezes no conhecimento espiritual, não sabe como fazer direito, vai treinando, me manda sinal, vai ser um amigo, vai ser uma porta que abre, um telefone que vai tocar. Faça o teste, vocês vão ver como é gostoso. É tão fantástico que a gente vai tendo nos médicos, vai no médico, já sabe que aquele médico não é o melhor. Sabe, o remédio, não tome à toa não, porque o remédio o que é? É uma carga energética, vai tomar e precisa tomar, porque às vezes vai te fazer bem, é necessário ainda, infelizmente, pede para eles fluidificarem, pega água, traz a água na quarta-feira, fluidifica para mudar o quantum, a quantidade de energias, para que aquilo não me faça mal, para anular aquilo que vai me fazer mal. Os opioides, que lá nos Estados Unidos, virou uma febre, foi terrível, foi um caos, porque um monte de gente ficou dopado e viciado. No Brasil, agora, hoje eu estava ouvindo, o que eles descobriram? Que a mulher, quando tem dor, porque é para dor, normalmente, a mulher e o homem tomam o mesmo remédio. O que acontece para o homem e o que acontece para a mulher são completamente diferentes no organismo. Então, de repente, você está tomando um homem tomando algo que pensa que é para uma coisa, vai te fazer um mal terrível. Então, isso é sair da escassez. É levantar seu pensamento agradecendo a Deus pelo que você conquista. Abençoado uma casa que pode não te cobrar nada e te dar toda essa referência de como você cresce. Para que você multiplique isso aonde? No teu dia a dia, na tua vida, com as pessoas que você ama. Silenciando, falando, com atitudes novas, renovadoras, isso é prosperidade. Vamos para essa? Vamos começar a treinar isso. Não é simples, é todo dia, tá? Porque durante milênios nós fomos trabalhados na escassez, para o domínio da religião, para o domínio da filosofia. Lembre-se que eu comecei dizendo, elas foram feitas para libertar, não para escravizar. Só que o homem faz o quê? Escraviza. Ok? Não caiam nessas armadilhas, raciocina em tudo. Tá? Busca coisas que te deem mais vitalidade na vida. A prática, ou a alimentação, tudo que você vai fazer, cada vez mais. Eu estou aceitando agora receitas de tapioca, quem tiver me manda.
É, porque eu quero fazer de manhã, eu gosto, eu quero fazer. Então, só que eu não gosto só da tapioca pela tapioca. Tá ok? Então, depois quem souber pode me dar. Por favor, no YouTube não precisa, que aqui já vou ter bastante. Que eu sei que se eu ligar lá para o GPT-4O, ele vai me dar um monte também de receitas. Vamos encerrar, gente. Vamos entrar nesse mundo da prosperidade e vamos fazendo assim uma prece de gratidão à vida. Quem de vós daria pedra para um filho que pede peixe? Assim é Deus, nosso Pai. Ele não nos nega nada quando a gente pede. Só que a gente não sabe pedir. O pedido sai de coração, o pedido sai de verdade interna. É a fala interna. Silencia. Pede para Ele te dar luz, para que você saia de todo esse movimento de angústia, de medo, de falta de dinheiro, de dificuldades na sua vida. Esse movimento precisa iniciar agora, já, para que a gente cresça, se desenvolva. Para que a gente saia dos movimentos que nos seguram, pessoas que nos prendem. Liberta também, aprenda a libertar. Não tenha medo. Deus é Pai de todos. Vibra por aqueles que estão na tua família, para que tenham o mesmo pensamento de prosperidade, de crescimento, de luz. Para que eles se sintam úteis naquilo que fazem. Olha para eles e simplesmente começa a olhar, enxergando. Depois passa a ouvi-los, escutando. Aprende com eles, elogia-os e no final agradeça por aquilo que eles te deram. Faz bem para você, faz bem para o outro. Isso é um caminho também da prosperidade. Deus Pai da vida, seja por nós agora e sempre, em Teu nome, que possamos ir por nossos lares repletos de paz, saúde e prosperidade em todos os sentidos da vida. Que assim o seja, Pai.